nossas Bíblias no Salmo 46. Salmo 46. Os meninos aí na mesa, na mídia, já podem colocar o tema Cântico da Confiança, tá ok? Salmo 46. Este salmo, meus irmãos, tem sido de fato, eu diria, uma grande clarinada para a vida dos cristãos. É um salmo em que a gente sempre ouve com uma profunda dedicação, querendo que aconteça a realidade da sua linguagem. Deus, eu vou convidar vocês a lerem comigo, mesmo com a máscara, né? Mas os irmãos podem ler comigo este salmo que é lindíssimo. Ele traz para a gente uma das mais estimuladoras linguagem. E vamos ler. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Este salmo, meus queridos irmãos, é um cântico, mas era exatamente uma celebração. Este salmo é a linguagem de vitória de alguém que de fato foi desafiado no meio das suas adversidades. Este salmo, além de ser um cântico, é também uma celebração e é uma adoração, é uma exaltação ao nome precioso do Deus eterno. A gente sabe muito bem que os salmos trazem quase sempre, na sua linguagem e transliteração, expressões, meus irmãos, de socorro, de louvor, de adoração, de exaltação, de arrependimento, de exultação e glorificação. Os salmos são como que, meus queridos irmãos, a gente entrasse num grande lugar onde tudo tem e a gente pudesse ficar admirado em saber que ali tem tudo que a nossa mente procura e tem além daquilo que a gente procura. Eu me lembro que eu fui a Israel um certo tempo e lá tivemos a oportunidade de visitar a fábrica H-Stern, que é exatamente um dos elementos em que o ouro no mundo inteiro é representado pela H-Stern. Eu vi ali coisas que fiquei extremamente admirado. É claro que eu, meus queridos irmãos, não iria comprar nada. Isto porque eu não tenho hábito de estar comprando ouro nem coisas assim.
Mas eu fiquei admirado pela obra de arte, pelos momentos tão bonitos que eu vi ali, tanta gente admirada, boca aberta, querendo comprar, querendo levar, entusiasmadas por verem tantas coisas tão preciosas. E uma senhora que estava conosco ali naquela comitiva, ela disse: pastor, eu nunca vi tanta coisa para me lembrar do céu. Ela disse: lá no céu tem ouro, cristal, tem jaspe. E foi dizendo, e foi dizendo, e foi dizendo. Ela disse: imagine o pouquinho que a gente viu aqui, quando a gente chegar na glória, tudo abundantemente à nossa disposição, sem a gente precisar comprar, sem a gente precisar lapidar, se a gente pedir emprestado, tudo aí. E tem coisas tão preciosas que nós estaremos andando em cima, isto porque é manifestação da criação e da glória preciosa de Deus. Então, meus irmãos, os salmos trazem quase sempre, na sua linguagem e transliteração, estes elementos preciosos que cada dia conforta-nos e estimula-nos. Qual é o crente que não gosta de ler o livro dos Salmos? Quando a gente lê assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a gente lembra de que Salmo? 23. Quando a gente diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a gente lembra de que Salmo? 122. Quando a gente vai lendo determinados salmos, por exemplo, o Salmo 91, meus irmãos, apoteótico, extraordinário. A sua linguagem nos faz levantar numa confiança indescritível. Mas eu gostaria de, nesta noite, você pode ficar com sua Bíblia aberta, me ajudar a entender este salmo. Então nós vamos ver, meus queridos irmãos, que na realidade este salmo é tão precioso que muitas vezes nós estamos cantando na sua linguagem, naquilo que na realidade ele diz aqui na nossa igreja, no nosso salmos e hinos. Por exemplo, quando você lê, quando você abre o seu inário, no Salmo 172, você vai ouvir, meus queridos irmãos, uma canção preciosa que está aí no seu salmo, que também está aqui no Salmo 46. Eu vou chegar já já nesta canção para mostrar aos irmãos como evidentemente nós temos de Deus neste salmo coisas extraordinárias, efervescentes, aquelas que nos levam de fato a glorificar a Deus com toda a força do nosso coração. Ele começa dizendo assim: Deus é o quê? Nosso refúgio e fortaleza. É nestes momentos, meus queridos irmãos, que temos aprendido a cantar aquele hino: rochedo forte é meu Senhor, refúgio na tribulação. Chega aí no piano, por seu favor, e nós vamos cantar um pedacinho desse hino. Pastor Andrés, olha aí o número, e nós vamos cantar um pedacinho deste hino. Rochedo forte é meu Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Vamos cantar, reverendo? Rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim,
Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. O que é que o Salmo está dizendo? Que Deus é o nosso refúgio na tribulação. Quem é, meus queridos irmãos, que não quer descansar quando a tribulação está lhe vencendo? Está desafiando suas forças, está de alguma forma dizendo para você e para mim: oh, que hora angustiante, que hora perversa, que hora indesejável. Mas quando a gente se lembra do Senhor, automaticamente a gente logo admite que nós não seremos vencidos na tribulação, porque Ele, o Senhor, é nosso refúgio. O texto está dizendo assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza. O interessante, pastor André, é que são duas coisas extremamente necessárias na hora da tribulação e na hora do ataque e do medo. Três coisas: tribulação, ataque e medo. Então o texto está nos dizendo que Deus é aquele Senhor que na hora da tribulação, Ele é nosso refúgio e fortaleza. O que é isto? Exatamente o lugar onde a gente se esconde, o lugar onde somos protegidos, o lugar onde o inimigo vai ter dificuldade de nos achar. E se na realidade nós estamos nas mãos do Senhor como nosso refúgio, mesmo que o inimigo nos encontre, ele não terá nenhuma autoridade sobre nós. Portanto, queridos, que salmo lindo, que linguagem extraordinária de garantia de que há paz para aqueles que colocam suas vidas nas mãos de Deus. Triunfalmente, o salmista diz que Deus é o nosso refúgio. E o nosso refúgio, meus queridos irmãos, não está nos exércitos, não está nos castelos, não está nos portões de ferro, não está naquilo que os homens nos garantem, não está absolutamente nas paredes fortificadas das nossas casas, quem sabe nos guardas da rua. O nosso refúgio está única e exclusivamente nas mãos de Deus. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas ainda, o texto diz que Ele é nossa fortaleza. Isso quer dizer que nada nos causará medo. Quem está na fortaleza não tem medo do inimigo. O Brasil é cheio, meus queridos irmãos, em determinados lugares, de fortalezas que eram preparadas contra invasores. Em Pernambuco, nós temos fortalezas. Lá no Rio Grande do Norte, em Natal, nós temos uma fortaleza. Lá, eu esqueço agora o nome do lugar. Na Bahia, eu já fui lá numa fortaleza. Então, para que faziam fortaleza? Era exatamente, primeiro, um lugar de observação. Segundo, era um lugar de garantia contra a invasão daqueles que viriam trazer destruição. Quando nós olhamos para esse quadro, assim como vimos lá em Salvador, assim como lá pertinho de Recife, como também vimos em Natal e em tantos outros lugares onde existe mar nesse país, sempre tem uma fortaleza que fora construída exatamente para a defesa do Brasil. Os invasores sempre estavam colocando as suas marcas nesta nação. Mas, meus irmãos, as fortalezas eram construídas
para que ele pudesse então o exército brasileiro ou outros indivíduos imbuídos de defenderem o país atacassem os inimigos. Mas o texto não diz que somos nós que vamos atacar. O texto diz que é Deus quem nos guarda. Porque o nosso ataque sem a ação preciosa de uma força maior, que é Deus, não faria nada. Mas o texto está dizendo, meus queridos irmãos, que Ele é também fortaleza. E diz quando? Ele diz que é exatamente no momento que a gente precisa de socorro. Olha lá o texto. Socorro bem presente. Não é socorro bem ausente. Não é socorro que vai chegar depois. É socorro bem presente. Glória a Deus. Por que bem presente? É aquele, meus queridos, meu pastor, que ainda vai chegar? Não. É aquele que já está conosco. É aquele que já nos guarda. É aquele que já está à nossa disposição. É aquele que a gente enxerga. É aquele que a gente reconhece. É aquele que a gente sente todos os dias das nossas vidas. O texto diz exatamente que não haverá medo absolutamente no nosso coração. Nada nos causará medo, porque nós temos refúgio e fortaleza. E além disso, socorro bem presente. Digamos, meus queridos irmãos, que mesmo tendo socorro e fortaleza, a gente vai começar, às vezes, a viver determinados momentos indesejáveis. Aí o texto diz: tenham calma, porque Deus também é socorro. Aleluia. Mas a gente percebe que o texto tem uma linguagem riquíssima. Como é que a gente, meus queridos irmãos, enxerga esta palavra fortaleza? Eu disse que fortaleza era um lugar para vigiar o inimigo. Era para guardar a nossa autoridade. Era para guardar a nossa geografia. Era para que o inimigo não entrasse de maneira nenhuma. Existe um lugar em Pernambuco chamado Tejucupapo, ali perto de Goiânia. Os holandeses, meus irmãos, invadiram aquele lugar. E sabe o que foi que aconteceu? Através da fortaleza, as mulheres que moravam em Tejucupapo receberam a notícia que os holandeses haviam invadido aquela região. Todas elas se armaram com cabos de vassoura, com foice, com tantas outras coisas, e expulsaram o inimigo. De onde veio exatamente a notícia? Da fortaleza. Quando nós, meus queridos irmãos, dependemos da força de Deus, o inimigo pode até atacar, mas não vai vencer, porque a fortaleza é exatamente o elemento em que vai fazer com que o inimigo seja visto, e o ataque vai ser mortal para ele, porque não existirá nenhuma resistência do inimigo para com a pessoa do Senhor dos Exércitos. Mas fortaleza também é lugar, meus queridos irmãos, em que a gente pode dizer, é um lugar de encorajamento. Quem está na fortaleza se sente protegido. E se sentir protegido, vai se sentir encorajado a resistir. Quando eu olho para aquela fortaleza que tem lá em Natal, lá depois daquela ponte nova que tem lá num canto, lá dentro da praia, eu fico imaginando os soldados que estavam ali, não é? A fortaleza não é uma paredinha, é uma rocha tremenda, uma largura tremenda, construída de pedra, e tem mais outra coisa, munida de canhões. Então o inimigo vinha com seus navios, e da fortaleza os soldados atiravam
com canhões nos navios e os afundavam. O inimigo não resistia. Fique certos que nós temos, meus irmãos, as balas necessárias para atirarmos no nosso inimigo, porque Deus nos deu um lugar de refúgio que é a fortaleza e os elementos que são capazes de fazerem a nossa defesa sem que o inimigo nos vença. Glória a Deus por isso. Mas o texto ainda nos diz que a fortaleza é um lugar encorajador. Cada dia que os soldados estavam ali, eles se sentiam encorajados em manterem seus plantões. Quando a gente está debaixo da orientação de Deus, acreditando que Deus é fortaleza e refúgio e segurança, então, meus queridos irmãos, a Bíblia nos leva a sermos incansáveis. Por quê? Porque o diabo é aquele que ataca toda hora. E se nós formos dormir, então ele vai encontrar uma brecha. Ele vai encontrar uma hora para atacar. Mas o cristão que está na realidade, na dependência da fortaleza, ele vai se sentir encorajado porque a linguagem, porque os elementos que tem na fortaleza são elementos de ataque, não elementos simplesmente de refúgio. Lá estão os canhões para atacar o inimigo. E as balas de canhões, meus queridos irmãos, são de ferro, pesam muito. Bater em qualquer embarcação, ela vai afundar. Quando a gente atira com a graça de Deus nas hostes inimigas, elas afundam. Isto porque a vitória é nossa no nome glorioso de Jesus. Mas o texto do verso 4 nos diz que aqui há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Presta atenção nesta linguagem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Fala exatamente do rio para mostrar o que significa a cidade de Deus. Há um rio cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Automaticamente, nós temos aqui, meus queridos irmãos, um rio em querer estar dizendo que para a cidade ele significa prosperidade e descanso. Alegram as suas correntes, alegram a cidade de Deus. Nós estamos, meus irmãos, sempre morando na dependência de Deus, na casa de Deus. E a casa de Deus não significa apenas o templo. Não significa apenas o templo. Onde um crente estar adorando, vivendo, dependendo de Deus, ali está a casa do Senhor. Este templo é parte exatamente das construções feitas para adoração. Vejam bem que a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Isto quer dizer que Deus não está apenas no templo. Isto quer dizer, meus queridos irmãos, que a companhia de Deus está onde você estiver. Você está lá na rua, tem a companhia de Deus. Está dentro do seu carro ou no ônibus, tem a companhia de Deus. Lembrando apenas que a Bíblia diz que a gente deve estar em todos os lugares em nome do Senhor Jesus. Isto porque quando a gente vive assim, nós estamos glorificando a Deus toda hora. Não precisa nem abrir a boca. Basta simplesmente viver em nome de Jesus. A nossa concordância não é o nosso grito. A nossa concordância é a nossa atitude de viver na dependência de Deus. Portanto, o texto está dizendo
que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isto quer dizer que este rio dá descanso e profunda paz, porque a linguagem do salmista é a linguagem de prosperidade, é a linguagem de alegria, é a linguagem de satisfação. Esse texto, meus queridos irmãos, enche o meu coração por ver que ele mostra defesa, descanso, proteção, mas mostra também como o crente deve viver em plena alegria diante de Deus, porque os rios sempre trazem prosperidade. O rio aqui significa graça abundante agora no nosso coração, correndo no nosso coração, correndo nas nossas veias, glorificando a Deus, lembrando que é assim que a nossa vida deve cada vez mais estar pertinho do Senhor. Os rios produzem sempre coisa boa. Meus irmãos, o nosso Brasil vive, principalmente o Nordeste, vive uma coisa drástica. É que a gente passa em 99% das pontes por aí, está escrito Riacho fulano de tal, Rio fulano de tal, e lá debaixo não tem nem um filete d'água. Vocês já prestaram atenção? Que a gente viaja por aí e dificilmente tem uma ponte com água passando debaixo. Mas aqui, para a vida do cristão, a coisa é diferente. O rio não seca, não é? Para a vida do cristão, o rio traz prosperidade, graça abundante, paz no seu coração. Isto porque, meus queridos irmãos, os rios de Deus não são como os rios aqui humanos, em que a gente depende deles. Às vezes o homem bloqueia, às vezes o homem faz com que o próprio rio seque, fazendo um bocado de atrocidades na própria vida comum. Tem muita coisa que o homem mudou, provocou, e Deus, na verdade, pune a sociedade por causa daquilo que está acontecendo. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo no Amazonas? Aquilo é perigoso. Daqui a alguns anos, se não pararem com tantas queimadas por ali, nós vamos ter a baixa daqueles rios tão poderosos que alimentam centenas e centenas de animais, que trazem vida a quilômetros e mais quilômetros. Se os homens desmatarem, destruírem tudo aquilo ali, podem ficar certo que nós vamos ter a baixa terrível daqueles rios que por ali correm. Os irmãos até assistem que em determinados momentos está tudo seco lá. Como Deus é misericordioso, faz chover, reverendo. Mas é assim. Então, o texto do verso 4 está dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isto quer dizer que o rio traz graça abundante, que o rio dá, meus queridos irmãos, paz abundante, que o rio supre a necessidade daqueles que vivem na sua margem, e que não há enchentes, mas simplesmente há correntes abençoadoras. Esse rio aqui não é devastador, aquele que sobe e mata o povo e que destrói as casas. Esse aqui não. Esse aqui só traz coisa boa, alegria, graça. Quem está na dependência deste rio sabe como Deus está lhe abençoando. Conhece que o fluxo das bênçãos de Deus na sua vida são extraordinariamente grandes. Mas vamos um pouco mais. Aqui há uma cidade. E o texto está dizendo, veja aí na sua Bíblia, que Deus está no meio dela. Deus está no meio dela, diz o verso 5. Não é? Pode prestar atenção. Há uma cidade e Deus está no meio dela. Lá no verso 4 diz, namorada do Altíssimo, no seu santuário. Agora no 5 está dizendo, Deus está no meio dela. E o que é que acontece com essa cidade? Jamais será abalada.
Não haverá terremoto que venha destruir essa cidade. Não haverá guerra que venha destruir essa cidade. Sabe o que isso quer dizer? É que na morada de Deus há segurança. O texto está dizendo que no refúgio de Deus há segurança, que na fortaleza de Deus há segurança. É o que o verso 5 está dizendo. Deus estar no meio dela jamais será abalada. E o texto diz assim, que Deus a ajudará desde antemanhã. Antes que amanhã chegue, a bênção de Deus já está lá. A gente precisa acreditar mais na palavra do Senhor. Porque, meus queridos irmãos, o pandemônio tem trazido grandes dificuldades à população mundial. Mas a Bíblia diz, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O que é que diz o restante do texto? Não se abalam. Não se abalam, mas permanecem. E o texto ainda acrescenta, não é um pouquinho, é para sempre. Glória a Deus por isso. Mas, meus irmãos, aqui é uma cidade que está no meio, que Deus está no meio dela. Então, se Deus está no meio, por que então a gente vai temer o inimigo? Se Deus está no meio, não é? Nós não vamos temer o inimigo. Essa semana eu vi uma reportagem em que havia um sequestro. E uma moça começou a passar no meio de um bocado de viaturas. E alguém gritou, ei, saia daí, você está em perigo. Ela disse, não, a polícia está aqui, eu posso confiar. Vocês imaginem, meus amados irmãos, se a gente pode confiar na polícia, imagine a nossa fé confiando em Deus. É muito diferente. Tudo aquilo que vai ser produzido em torno de Deus é seguro mesmo. Não haverá absolutamente nada mais seguro do que viver na presença de Deus. A gente passa por tempestade e Deus faz com que a tempestade passe. A gente entra na tribulação e Deus faz com que a gente vença a tribulação. A escassez financeira que hoje está abatendo o Brasil, deixando milhares de pessoas desempregadas, quando a Bíblia diz os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, vocês, irmãos, irão ouvir testemunhos milagrosos de como Deus sustentou certas famílias que não tinham nada e Deus se pôs na frente como provedor. A gente precisa acreditar nisso. Porque quando a gente acredita, a nossa fé vai em direção ao melhor, aquele que tudo pode fazer. Aleluia! Glória a Deus! Mas o texto ainda diz, meus queridos irmãos, que nesta cidade os exércitos de Deus aguardam. Não aguardam, guardam a cidade. O texto está dizendo que os exércitos de Deus guardam a cidade. Bramam nações, reinos se abalam. Verso 5. Jamais será abalada. Não é o que o texto está dizendo? No verso 5. Deus ajudará desde antemanhã. Isso quer dizer o seguinte, que jamais a cidade será abalada. Sabe por quê? Porque Deus, na verdade, está com sua mão ajudando. Quem mora na companhia de Deus tem segurança, irmãos. Quem vive na companhia de Deus tem segurança. E a gente precisa acreditar nisso. Você vai cada dia dizer, eu estou na companhia de Deus. Eu vivo namorada de Deus, eu vivo com Deus, Deus me assiste, Deus me abençoa, Deus está comigo. Como é que o inimigo vai lhe resistir? Como é que o inimigo vai lhe vencer? Se Deus é quem está com você, não tem como. Basta a gente crer. Você crê? Amém?
Basta a gente crer. Então o texto diz assim: jamais será abalada, os exércitos de Deus aguardam, diz o verso 5, mas veja bem o que é que está escrito no verso 7. Está escrito assim: o Senhor, o que, irmãos? Dos exércitos estar conosco. O Senhor dos exércitos. O Senhor que está de fato liderando os exércitos celestiais. E o Senhor que está liderando os exércitos carnais aqui, nós, comuns. Meus queridos irmãos, a igreja é um grande exército aqui na terra. A igreja é perseguida, mas não é vencida. A igreja muitas vezes é levada à morte, mas parece, meus queridos irmãos, que quanto mais morre crente perseguido, essa semente cresce mais. É a ressurreição, é exatamente o acompanhamento, é a glória de Deus se manifestando. Quando o inimigo diz, acabou, aí Deus diz, não, Elias, não acabou. Tem 7.000 lá embaixo que não se curvaram a Jezabel. Quando, meus queridos irmãos, o poder romano perseguia a igreja, e parecia até que o silêncio seria exatamente o elemento dominante, Deus levantava no outro canto, outro grupo de oração, buscando ao Senhor, falando com Deus, acreditando nas promessas do Senhor. Eram como cachoeiras sendo derramadas sobre a terra. Portanto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Verso 8 diz, ele põe termo à guerra. Primeiro vamos reler o verso 7. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Olha, meus queridos irmãos, isto quer dizer, é admirável a ação de Deus sobre a terra. Vinde e contemplai. Quando os homens quiseram e ainda hoje querem simplesmente insuflar, destruir, aniquilar a igreja do Senhor, ela se fortalece. Tem muita gente, meus queridos irmãos, com medo do arrebatamento. E tem muita gente que vai ficar no arrebatamento. E tem muita gente que às vezes até na igreja, mas vai ficar porque ainda não tiveram uma experiência profunda com Deus. Mas deixem-lhes dizer uma coisa que é alvissareira. Você pensa que o inimigo vai exatamente ser o vencedor porque alguém ficou no arrebatamento? Abre aí tua Bíblia no capítulo 7 do Apocalipse. Capítulo 7 do Apocalipse. Eu estou terminando porque a hora está chegando ali. Capítulo 7 de Apocalipse. Esse texto é encorajador, mesmo para aqueles que estão vivendo sem ligar muito para a vida cristã. Olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo de número 7. A partir do verso 9, diz assim: depois destas coisas, vi grande multidão que ninguém podia contar. Olha aqui, queridos. Depois destas coisas, isto é, depois do arrebatamento, vi grande multidão que ninguém podia contar, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e
ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força sejam dadas ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Aí o que acontece é que o texto diz assim: um dos anciãos tomou uma palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O anjo estava perguntando a João. Respondi-lhe: Senhor meu, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vieram da grande tribulação e agora, e lavaram suas vestiduras e as avejaram no sangue do Cordeiro. Sabe o que é que acontece? É que tem muita gente que está gelada, que não está ligando para nada, que não está querendo muita coisa com o reino de Deus, principalmente com vida de santidade e tal. Jesus vem e essa gente fica. Mas quando eles sabem que ficaram, aí é que vem a coisa. Quando eles descobrem que ficaram, que a igreja foi levada para o céu, esse texto aqui está mostrando, meus irmãos, mesmo diante do anticristo, que vai estar colocando o seu sinal nas pessoas, estes que não estavam querendo muita coisa com nada, vão despertar e dizer: é a última oportunidade que temos e nós não vamos negar Jesus, nós vamos morrer por Ele, não queremos ser sinalizados por Satanás ou pelo anticristo, nós queremos ir para a glória e nos arrependemos. E o texto está dizendo: estes são os que vieram da grande tribulação e também lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O diabo não vai ganhar em número, meus queridos irmãos, levando gente para o inferno, não. Deus é bom, aleluia. Deus é misericordioso, Deus é extraordinário. Mas eu gostaria de estimular você a não estar querendo de fato ficar com esse grupo. Fique com a igreja de hoje. Fique com os fiéis de hoje. Fique com aqueles que glorificam o Senhor hoje. Fique com aqueles que lembram do Salmo de número 46 e acreditam na realidade da companhia de Deus. Estou terminando. O texto diz que há uma cidade em que Deus está no meio. E diz mais, meus queridos irmãos, que jamais será abalada. No verso 5 diz que Deus aguarda. Verso 5, o que é que está escrito? Deus está no meio dela, jamais será abalada. Isso quer dizer que Deus guarda. E no verso de número 7, nós lemos que aqui nesta cidade, na companhia de Deus, vamos falar noutra linguagem, há de fato garantia, segurança, a paz. Então fique perto de Deus. Não se distancie de Deus de maneira nenhuma. Eu encerro dizendo o seguinte: olha só que expressão retumbante, alvissareira. Diz o verso 10, o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Imagine, pois, a gente tem todas as promessas de Deus e aqui e acolá há uma inquietação. Aí Deus diz assim: aquietai-vos, fique em paz, não se desespere, não tenha ansiedade, não vire exatamente aqueles que não acreditam na providência de Deus. Você tem paz, você tem segurança, tem os exércitos do Senhor a seu favor, tem a cidade santa a seu favor. O que é que você quer mais? É isto que a palavra de Deus está dizendo. Aí retumbante e alvissareiramente diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre os povos, serei exaltado entre as nações. E conclui dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus nos abençoe.